Olá, pessoal! Eu sou a Bruna Mazzanti e nós estamos começando mais um episódio do Obra Produtiva, o videocast de construção da John Deere e da Wirtgen. E falando de Wirtgen, não tem como não falar sobre inovação e sobre liderança de mercado. E o tema de hoje, que a gente vai tratar durante esse episódio, nós vamos falar sobre inovação em pavimentação com a Vogele. Junto aqui comigo, estou com o Vinícius Dutra. Oi, Vinícius, bem-vindo de novo. Oi, mais Obrigada uma vez, por estar aqui comigo. Obrigado pelo convite, Bruna. Meu nome é Vinícius Dutra, eu sou especialista de produtos Ciber, que é uma empresa do grupo Wirtgen. E hoje vamos falar sobre pavimentação. E quando falamos de mercado de pavimentação, temos nome de peso aí, sabia? Ah, é? Nosso convidado hoje tem um nome no sobrenome dele que é muito importante para o mercado de pavimentação. E estamos aqui com Rafael Cifali. Muito bem. Rafael, bem-vindo. Obrigado, presente para nós um pouquinho. Então, Bruna, Vinícius, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a Vogele aqui no mercado brasileiro, na América Latina em geral. Estou muito entusiasmado, agradecido pelo convite. Acho que a gente tem bastante coisa interessante, novidades do nosso segmento aí para falar um pouco para o nosso público. Já aquecendo a conversa, né? Mas eu não posso deixar de falar, de ter notado, e o nosso público com certeza também notou, que houve uma diferença entre as pronúncias aqui da empresa, que faz parte do grupo Wirtgen. Eu dei uma tropicalizada no nome e falei Vogele. E queria pedir licença poética para continuar falando assim, porque seria incapaz de pronunciar conforme a origem da palavra. Mas também quero tirar a curiosidade do nosso público. Por que muda tanto Vogele para a pronúncia alemã? Isso, que em alemão tem algumas palavras que têm pronúncias diferentes do português brasileiro, né? Então, o V em alemão, ele tem uma pronúncia de F. Uhum. E a trema, que é muito utilizada nas vogais, também tem uma pronúncia diferenciada. Então, nesse caso, Vogele, o O é um O tremado e esse O tem um som de E. Então, se vocês quiserem me acompanhar na pronúncia, é Vogele. Vamos tentar? Tem que fazer biquinho. Tem que fazer biquinho, não tem como escapar disso. Vogele. Vogele. Mas, viu? Eu dou a licença poética. Obrigada. É mais fácil, né? Porque eu também prefiro falar Vogele. Vogele. Eu sou brasileiro, vivo na Alemanha. E como você sabe, o idioma alemão é um idioma difícil. Então eu também aqui no Brasil, sempre que tenho oportunidade de estar aqui no Brasil, eu pronuncio Vogele porque para mim é a melhor maneira de identificar esse produto que já é tradicionalmente conhecido no mercado. Nós somos entrantes de mercado, Vogele no mercado brasileiro em especial já está atuando há muitos anos. Uhum. Muita gente às vezes acha que Vogele está entrando e agora com uma linha completa para o mercado brasileiro, depois do phase-out das pavimentadoras Ciber. Hoje o portfólio que é oferecido para o Brasil, para o mercado doméstico no Brasil, é completamente produtos Vogele ou Vogele, fabricados na Alemanha ou outras origens que a gente vai falar mais à frente. Legal. Então eu vou me aproximar dos clientes, vou continuar, porque eu tenho certeza que eles pronunciam como Vogele também, e seguimos aqui então. Bem mais fácil, né? Sim. Vogele também é carinhosamente chamado de Vogele, né? Então tá tudo bem. E tem uma curiosidade, que é uma coisa minha. Eu geralmente não falo muito porque eu não tenho a certeza absoluta sobre isso. Mas é uma curiosidade. Eu fiz algumas investigações porque o nome da empresa, em realidade, é Josef Vogele, que é o nome do fundador da empresa. Essa empresa ela foi fundada em 1836. É uma das empresas mais antigas, é a empresa mais antiga do segmento na indústria de pavimentação. Né? E o fundador da empresa se chama Josef Vogele. Se a gente fizer uma tradução literária do Josef, seria o nosso José, né? Uhum. Então, também carinhosamente conhecido aqui no Brasil. Como Zé. O Zé. Essa é uma outra variante aí que a gente pode brincar, viu? E Vogele, na verdade, pelo que eu pude investigar um pouco, seria uma declinação de um dialeto local em Rheinland-Pfalz, onde é a origem da Vogele, na Alemanha. Porque pássaro em alemão chama Vogel. Uhum. E Vogele seria como uma espécie de uma variação diminutiva, vamos dizer assim, né? Uhum. Então,
Eu brinco um pouco que eu costumo dizer que Josef Vogel, na verdade, na tradução literária, seria José Pinto. E aí eu acho que a gente fica muito mais em casa quando a gente fala da Vogeli aqui no Brasil. Virou um brasileiro. É o brasileiro, né? O nome brasileirado, né? Brasileirado. Legal. Exatamente, muito bem. E pra gente continuar aqui, emendando a nossa conversa, a primeira curiosidade que eu tenho, assim, é sobre o mercado de pavimentação. Qual que é o perfil do nosso cliente? O que ele está buscando? Ele é um cara que aprecia a tecnologia? É ainda um cliente que não liga muito para isso? Me conta um pouco sobre o mercado, tanto de Brasil quanto de América Latina. Acho que é uma pergunta muito relevante nesse momento agora, especialmente para o mercado doméstico, que é um pouco diferente da América Latina em geral, onde a Vogeli já atua também há muitos anos, é market leader estabelecido há muitos anos na América Latina, em praticamente todos os territórios. Mas esse é um assunto bastante pontual agora para o mercado brasileiro, porque como eu comentei anteriormente, nós passamos por um processo de phase-out das pavimentadoras Ciber, que eram fabricadas aqui no Brasil, na nossa planta em Porto Alegre. E vou só pedir um segundo, phase-out é parar de produzir uma linha de produtos para começar a produzir outra. Isso. Então, nesse contexto, vamos dizer assim, de introdução de novos produtos hoje, a Vogeli, ela atende o mercado brasileiro com uma linha completa de pavimentadoras, né? Desde pavimentadoras de 80 toneladas por hora até 1.200 toneladas por hora. Então, o range de produtos que nós oferecemos talvez seja tenho certeza que é o mais completo da indústria de pavimentação, combinados com distintos tipos de mesa, né? De até 50 centímetros a 20 metros de largura de pavimentação em só uma passada. Então, a combinação entre trator e mesa nos permite oferecer ao mercado, e talvez responde um pouco a tua pergunta, soluções para diferentes aplicações, diferentes demandas dos nossos clientes, além das tecnologias que a gente tem introduzido e que foi o foco do nosso evento na semana passada na Alemanha, o Tech Days, e que também estamos de maneira orgânica introduzindo no mercado brasileiro. Maravilha. Então olhando para essa visão, a gente está vendo que a Vogel está comprometida em modernizar toda a América Latina com equipamentos interessantes e relevantes para esse mercado, né? Eu diria mais, Vini. Eu diria que colocando, não quero que seja mal interpretado como arrogante ou algo assim, mas no momento que nós decidimos fazer a introdução da nossa linha Vogeli para o mercado brasileiro, eu tenho certeza que o standard da indústria vai ser elevado num nível superior do que hoje nós atuamos no Brasil. E era um momento propício. A gente tem visto aí o crescimento das concessões rodoviárias no Brasil que demandam, vamos dizer assim, de qualidade no processo de aplicação propriamente dito. E a Vogeli é com certeza uma boa opção, um bom player de mercado para trazer essas soluções e atender esse segmento em específico. Tá? Quando olhamos para portfólio, assim, quais são os modelos que a Vogeli está trazendo para o Brasil? O mercado brasileiro hoje, basicamente o nosso portfólio para o mercado brasileiro, a gente começa um produto que chama Super 800, que é uma máquina da nossa classe Mini Class. Ela foi desenhada para o segmento mais urbano e aplicações comerciais como pátios de indústria, ciclovias, que é outro assunto que está bastante relevante no mercado brasileiro. Depois da Super 800 a gente passa por uma classe que chamamos de Compact Class, que seria hoje 60% da indústria do mercado brasileiro, que são pavimentadoras de até 400 toneladas por hora, 350 a 400 toneladas por hora de pneu e esteira, com abertura de mesa até 5 metros. Esse é o nosso mercado nichado, a qual o nosso mercado mais demanda de pavimentadora. Depois da Compact Class a gente entra na linha Universal Class. E aí entramos com a Super 1400, que já é êxito total no mercado brasileiro. Foi uma decisão também acertada, muito bem aceita ao mercado brasileiro. Acho que ela tem todas as características que os nossos clientes já demandavam já há muito tempo. Sim. Então foi uma decisão muito acertada de incluir esse produto no nosso portfólio. E a partir da 1400 a gente passa para
a legendária Super 1800, que é a pavimentadora mais vendida no mundo. É o nosso best-seller. Que também tem uma população bastante significativa no mercado brasileiro e é, vamos dizer assim, o nosso... Como é que eu vou dizer? Ela é o espelho de exatamente o que é a Vogeli no mercado mundial. Uau, E eu vejo, assim, eu viajo bastante a trabalho, eu vejo o potencial que existe no Brasil, porque uma parcela muito pequena da nossa malha rodoviária, ela é pavimentada, Isso. né? E eu fico imaginando um país desse tamanho, que tem uma produção imensa do agronegócio para ser escoada. E é super a maior importante riqueza. esse modal para o agro. Exatamente. Super importante né? esse Principalmente modal pro ali agro. do centro-oeste, seja pro Porto ao norte, ou mesmo Isso. aqui Porto Santos. É muito importante e no Brasil parece que uma hora vai, aí a parte de pavimentação, aí esfria um pouco. Como que você está vendo o mercado agora de pavimentação? Está demandando? Tem obras grandes acontecendo? Me traz um pouco esse cenário. A gente está muito otimista com o mercado brasileiro, é por isso que nós tomamos a decisão de investir de maneira, vamos dizer assim, consistente ao mercado brasileiro, em especial ao mercado brasileiro. E estamos, assim, para esse ano como um ano recorde para nós, Vogeli, né? Porque, como eu comentei antes, a Ciber, ela tinha uma participação nesse mercado brasileiro com os produtos fabricados no Brasil. Isso quer dizer que, para nós, Vogeli, no momento que nós decidimos descontinuar os produtos Ciber, a gente preencheu esse segmento de mercado que a Ciber era muito forte com produtos Vogeli. Então, esse ano, a partir do ano passado, mas esse ano em especial vai ser um ano recorde para nós em termos de volume e share de mercado também. Tá? Ótimo. Você consegue trazer alguns elementos de tecnologia das máquinas da Vogeli que pode alguém que está escutando ou assistindo Claro. vai falar, nossa, eu não imaginava que um equipamento desse, porque são sempre grandes equipamentos Sim, e tal, sempre tinha grandes, né? tanta tecnologia. E depois eu quero ouvir um pouquinho sobre a facilidade de operação, assim, como que é a capacitação, mão de obra, Primeiro, quem são as Bruna, pessoas que trabalham Tu com precisa essas me dizer máquinas. quanto tempo nós temos de podcast. Porque se tu me deixar aqui, nós Eu tô vamos, dando corda pra ele. nós vamos passar um bom tempo, especialmente para falar sobre inovações de Vogeli. Mas assim, a Vogeli sempre foi reconhecida de maneira mundial como uma empresa pioneira em inovações. Tudo que nós vemos hoje, inclusive o que os nossos próprios concorrentes, parceiros de mercado oferecem, são inovações da própria Vogeli. Então, quando a gente fala sobre sistemas de nivelamento, mesa com aquecimento elétrico, que é um dos pontos que a gente está tentando trazer como um standard para a indústria no mercado brasileiro, que até pouco tempo atrás, antes da nossa, vamos dizer assim, crescimento no mercado brasileiro com produtos Vogeli, era um mercado ditado por mesas com aquecimento para o GLP. Tem vantagens e desvantagens, do nosso ponto de vista tem muito mais desvantagens do que vantagens, e os nossos clientes estão percebendo. Que legal, tá tendo a venda do valor. Do valor, sempre uma Exatamente. venda Esse do atributo valor. da A venda máquina. do Exatamente, valor. né? E isso é só um exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui, mas como eu disse, a Vogeli sempre foi muito pioneira na questão de desenvolvimento de produto, muito vinculado à demanda do cliente. Né? Nós temos um programa que chamamos de VOC, que é Voice of Customer. Então, quando nós vamos introduzir um produto ao mercado, e a gente exercita muito isso, que faz, no final das contas, muita diferença, a gente escuta o cliente. A gente escuta para entender qual é a demanda, o que exatamente eles estão necessitando e customiza o produto de acordo com o mercado local. E por isso que eu te digo, o mercado brasileiro tem uma característica diferente do Paraguai, diferente do Peru, diferente da Argentina, diferente do Centro-Oeste. E nós temos a capacidade de oferecer soluções dedicadas, customizadas para cada cliente. Então as tecnologias nos ajudam muito nisso, soluções diferentes, e não quer dizer o que nós estamos implementando no mercado brasileiro vai ser implementado no México e vice-versa. Então essa gama de soluções, de tecnologias, inovações que a gente traz, nos dá essa capacidade de penetrar nos mercados de maneira muito exitosa. E como eu te falei, a Vogeli é um market leader estabelecido dentro da América Latina já há muitos anos. Alguns mercados a gente tem alguns crescimentos
crescendo de maneira orgânica ainda, com outras estratégias, com introdução de novos produtos e tecnologias. Mas pode citar, por exemplo, um exemplo, respondendo à tua pergunta. Recentemente no Brasil, nós trouxemos a primeira unidade de RoadScam. Já ouviu falar? Não. RoadScam é uma câmera termal instalada na pavimentadora, e ela faz a leitura em tempo real da temperatura da capa asfáltica que está sendo aplicada. E por que esse controle é importante? Porque a temperatura no processo de pavimentação, de pavimento flexível, pavimentação asfáltica, é uma variável que tem que ser controlada. Tem que ser controlada. Para a qualidade do que está sendo feito. Para a qualidade, pelo processo de aplicação, durabilidade, processo de aplicação. Garantia da aplicação. Garantia da aplicação. Então a temperatura é uma variável, uma métrica importante que a gente esteja monitorando em tempo real. Então nós recentemente lançamos essa tecnologia que chama RoadScam. Ele é um pouco mais complexo, mas como eu disse, eu acho que a gente não vai ter tempo suficiente para falar em detalhe de tudo. E de maneira muito exitosa, e no mercado brasileiro especificamente. E agora, mais recentemente, o próprio alimentador de material, primeira unidade comercializada no mercado brasileiro, que vamos entregar agora nos próximos meses. Isso nos dá agora uma condição de realmente garantir a nossa posição de mercado, de liderança nesse mercado. E também falando sobre tecnologia, né? Como a Wirtgen Group tem essa integração junto com a John Deere, todos os equipamentos, inclusive as pavimentadoras Vogel, elas estão integradas no John Deere Operation Center. Ótimo. Então, tanto com o RoadScam, quanto monitoramento de equipamento, posicionamento de equipamento, quanto todos os dados referentes à pavimentação, o cliente consegue monitorar do centro dele de análise, né? Então, essa integração John Deere e Wirtgen traz muitos benefícios para todos os clientes, né? Então, continuando na parte da tecnologia, isso também faz parte do processo, né? E fazendo um link sobre linha amarela nas aplicações da Vogel, como que os equipamentos que a John Deere produz para a construção se envolvem lá no canteiro de obra? É uma excelente pergunta. Me conta um pouco. É uma excelente pergunta. Que eu vou ser bem honesto, porque eu entrei no Grupo Wirtgen em início de 2017. O anúncio oficial da aquisição do Grupo Wirtgen pela John Deere foi em junho de 2017. No momento, sendo muito honesto, eu acho que a grande maioria dos colaboradores do Grupo Wirtgen não viam muito match entre as duas marcas, né? E aí, como a gente estava comentando antes no bastidores, né? Que a gente teve um pré-evento do MT, eu fiquei impressionado a sinergia entre as duas marcas, e é algo, assim, de arrepiar. Legal. De arrepiar. E a tua pergunta também é interessante, porque quando a gente fala de pavimentação, ela é uma cadeia produtiva. É uma indústria. É uma indústria. A céu aberto. Exatamente. Como o agro. Exatamente. Ela é uma cadeia produtiva, ao qual a Vogel ou a Vogel, ela faz parte dessa cadeia produtiva, né? Mas quando a gente vai, por exemplo, lá no início da cadeia da usina de asfalto, a gente precisa e demanda da pá carregadeira. Da John Deere. Então a carregadeira para fazer a alimentação na própria planta de asfalto, né? Então já veja que está integrado. As soluções, elas se combinam, se complementam, né? Isso é uma vantagem, porque a John Deere hoje ela consegue oferecer um pacote completo para os nossos clientes. Um portfólio completo. Portfólio completo. E antes dependia muito de um terceiro ou um fornecedor do segmento, especialmente o segmento da pavimentação, e hoje ela consegue oferecer um pacote completo, soluções completas em qualquer, seja em road building, seja em reabilitação de pavimento, seja em processamento de pedras. Então, por isso que eu digo, hoje em dia no começo lá em 2017 tinha lá minhas dúvidas, e hoje eu estou 100% convencido que foi a decisão mais acertada que a John Deere fez no meu ponto de vista. E como que é a estrutura da Vogel aqui no Brasil, e como que ela se relaciona com a rede de distribuidores que a gente tem da linha amarela da John Deere? Hoje, falando um pouco de distribuidor, hoje, vamos dizer assim, os distribuidores combo, né, que oferecem a linha John Deere, a linha amarela, Construction,
e a linha Wittgen completa, né? A nossa linha que são 4, 5 marcas. Então essa transição da nossa rede de distribuição ela está completa. Nós temos um que nós chamamos de Master Dealer, se poderia chamar assim, que seria a nossa operação lá em Porto Alegre, que seria a Ciber. E é junto um distribuidor líder. Isso. Eu só buscando sempre... Isso. A John Deere também, a gente fala muitos termos em inglês. Aí eu tô sempre com a visão de quem tá vendo de fora pra gente trazer a linguagem. Isso. E nós temos a Wittgen Brasil, né? Que é uma das nossas subsidiárias, que tem uma correlação direta com, vamos dizer assim, Indaiatuba. Né? A nossa operação da John Deere em Indaiatuba na área comercial, serviços e marketing. Tá? E agora, recentemente, para alegria dos nossos clientes, nós estamos integrando a linha Wittgen no PDC da John Deere. Ah, que legal! Não somente de peças. Não somente em peças, mas também de produtos. Interessante. Então, quando a gente fala do nosso centro de distribuição de peças, que fica localizado em Campinas, a gente tem peças que atendem as máquinas da linha verde da John Deere, peças que atendem o pós-venda da linha amarela e agora também peças que atendem o portfólio da Wittgen. Exatamente. Essa é uma baita notícia. É uma baita notícia, né? E, inclusive, todos os dealers do Brasil, né, também estão apoiados com produtos Wittgen, né? Exatamente. Eu consigo ir num dealer em Minas Gerais e encontrar um produto Fugly lá, ou Vogeli? Claro. Esse é o, vamos dizer assim, o nosso grande diferencial hoje para o mercado brasileiro, né? É como a gente estava falando antes, os nossos dealers como conseguem oferecer um pacote completo de soluções, seja na linha amarela de construction, associado aos produtos Wittgen, né? E falando um pouco de estrutura organizacional, cada fábrica, então dando o exemplo da Vogeli, depois nós temos a RAM, que são os compactadores, nós temos a Kliman, que é a parte de processamento de pedras, né? Nós temos a Wittgen, que é a parte de fresadoras, recicladoras. Cada marca tem um diretor de vendas, que é, vamos dizer assim, responsável por um território, que é o meu caso. Então eu sou diretor de vendas da Vogeli para o mercado da América Latina, do México para baixo, incluso o Brasil e alguns países da Western Europe. Tá? E nós temos, vamos dizer assim, uma ligação direta com a Wittgen Brasil. Tá? Legal. E a Wittgen Brasil diretamente conectado com a nossa rede de distribuição. Muito legal. Muito Ótimo. legal. E olhando para o futuro, né? O que tu enxerga olhando para o futuro que a Fugly está visualizando ou está enxergando alguma tendência, ou uma tendência de mercado, uma tendência para que vamos para esse lado, vamos para esse lado. Quando olhamos para o cenário Latinoamérica, né, e olhamos a visão da Fugly para esse cenário. Eu acho assim, Vini, no meu ponto de vista, isso ficou muito claro no evento Tech Days na semana passada, né? A gente fala muito de tendências, mas no final das contas, no caso da Wittgen Group, eu acho que o futuro já chegou. Esse é o ponto que tem que ser assim pontuado nesse momento, né? Falando um pouco de América Latina, a gente vê algumas tendências irreversíveis. Que no passado a Vogeli trouxe como soluções, fez a implementação depois de muito trabalho, assessoria aos nossos clientes, e hoje a gente já vê como tendências irreversíveis no mercado. Eu posso citar algumas, por exemplo, a utilização de pavimentadoras para colocação de base granulares. Me explica. Agora eu não sei se eu sei o que está sendo falado. Então, quando a gente fala em construção de uma rodovia, uma estrutura de um pavimento, a gente tem leito, subbase, base e depois a camada de rolagem, que são as camadas flexíveis de asfalto. Que é o asfalto. Que é o que a gente enxerga. Que é o que a gente enxerga. Que é o que você enxerga. Tá? As camadas de subbase e base são tradicionalmente utilizados equipamentos da movimentação de terra. Nesse caso, motoniveladoras. Que é deixar nivelado, deixar no grade, na profundidade correta, exatamente, na angulação correta. Exatamente, no grade correto. Então se utiliza de maneira mais ampla
tradicionalmente as motoniveladoras. E nós, já há alguns anos, isso também não é recente, não é nenhuma introdução de produto ou tecnologia, oferecemos um produto que é customizado com um kit que nós chamamos de kit HD, que é kit Heavy Duty. A gente reforça a máquina justo porque material granular ele é muito mais abrasivo do que o material asfáltico. O que é material asfáltico? Ele é uma receita de bolo, né? Então tu tem pedra e tu tem asfalto. E essa pedra ela tem uma linha granulométrica. Isso. Tá? Ela tem uma linha granular, material mais fino, material mais grosso e o asfalto. Tá? A pedra, depois que ela entra no processo de fabricação para se tornar o asfalto, né? Se introduz o CAP, que é o betume, o asfalto, que é o cimento asfáltico, né? E essa pedra ela fica lubrificada com o betume. O betume nada mais é do que um óleo. Então, essa pedra ela deixa de ter o poder de abrasividade. Tá? Para a rolagem dos dentro do equipamento, não, dentro do equipamento, quando eu estou dizendo, marca. porque ela sai da usina de asfalto, carrega num caminhão, esse caminhão vai, vamos dizer assim, se direciona até a pavimentadora, carrega esse material asfáltico na pavimentadora e a pavimentadora espalha. Ela espalha E essa abrasividade está no equipamento, porque o equipamento manipula esse material e ele vai se desgastando naturalmente. Sim, naturalmente. Então essa pedra que está lubrificada com o betume, o CAP, né, ele se torna menos abrasivo. Né? E nós oferecemos de maneira exclusiva, e isso é uma exclusividade da Vogeli, não só para o Brasil, mas numa visão global, um kit HD, que é um kit Heavy Duty. A gente reforça a máquina, assim como vocês têm escavadeiras, trator de esteira. Com esteira Heavy Duty. Exatamente. A caçamba da escavadeira reforçada, que é para serviços extremos, serviços pesados. Exatamente, é o mesmo conceito. Então a gente reforça essa pavimentadora para a colocação de base granular, base negra, base hidráulica, para fazer as camadas de subbase e base. Não como um produto substituto, a motoniveladora, mas como uma opção para o cliente na utilização de pavimentadoras para essa aplicação em específico. E isso é uma tendência reversível. Nós cada vez vemos um crescimento, demandas dos nossos clientes por utilização de pavimentadoras Vogeli para a colocação de base granular no mercado da América Latina. E isso traz muita produtividade para o cliente. Muita produtividade. Porque tu ganha metros e metros por dia de aplicação. É isso, porque né? se você pensar nas características de uma pavimentadora, então essa pavimentadora colocando base granular, você imagina, numa passada, ela aplica o material na largura, porque a mesa ela é extensível hidráulica. E ela pode ter várias larguras de pavimentação. Diferentes. Então ela pode largar na largura e na espessura do projeto, pré-compactada, porque a mesa ela só não espalha, ela pré-compacta o material. E quando a gente fala de colocação de base granular, tem uma outra variável que tem que ser monitorada, que é a umidade. No asfalto, na aplicação de capas asfálticas é a temperatura, que a gente comentou antes, e na aplicação de base granular é a água. Tá? Então, quando a gente tem a umidade ótima dessa base granular, a pavimentadora tem a condição de compactar e chegar em altos índices de compactação. Estamos falando de 93, 94, 95, 96% de pré-compactação, de densidade do material. Qual é o grande benefício no final das contas? É que você pode reduzir o número de compactadores atrás da pavimentadora e o número de passadas. E esse é o ganho que de eficiência que os nossos clientes têm. Foi esse link que eu fiz. Conforme você foi explicando, parecia que todo o processo que antes era mais demorado, mais longo, mais custoso, acaba ficando mais rápido, com menos passadas, e isso se reverte em ganho financeiro. Porque precisa de menos equipamentos. Tempo. Menos, exatamente. Recurso, mais sustentável. Então são esses atributos que estão vindo na minha mente enquanto você explica, sabe? É exatamente isso. É exatamente isso. Essa versatilidade que a gente traz para o mercado, porque ela é uma pavimentadora de asfalto. E a gente customiza ela para fazer aplicação de bases granulares, né? E no final das contas, essa pavimentação pode trazer para os clientes, e temos vários estudos mostrando que se reduz o custo operacional por metro cúbico aplicado de base granular numa construção de uma rodovia, por exemplo.
E é uma demanda do mercado, né? É uma Eu fico demanda com a crescente do impressão mercado. que as empresas que fazem pavimentação, seja para concessionárias, para governos e tal, elas são cobradas por produção. Exatamente. Por, como que é, quilômetro linear, que é... Pode ser. Que é cobrada a produção? Também. Uhum. Eles têm as medições por quilômetro, né? E geralmente são feitas as medições e são pagos, vamos dizer assim, pelo governo dentro do contrato. Por trechos. Medições, pelos trechos. Exatamente. Mas aí você entrou numa outra variante muito interessante, que é uma outra métrica muito utilizada na pavimentação, que nós chamamos de IRI. Tá? É uma sigla? É uma sigla que diz que é o índice de regularidade superficial do pavimento. Tá? E aí quando a gente volta um pouco das camadas subjacentes do pavimento flexível de asfalto, a gente fala de subbase e base, quando a gente fala de regularidade superficial, quando você, né, olha o pavimento, você vê que o pavimento ele está regular, ele está flat, na verdade, ele é resultante da aplicação das bases e subbases. De uma Então, boa como se fosse uma casa. Exatamente. O telhado Uma boa só vai fundação. ficar bom se o restante da casa inteira Exatamente. estiver bem construído. As motoniveladoras não têm sistemas de nivelamento 2D e 3D, as pavimentadoras também. Então, quando você faz a aplicação das bases e subbases com sistemas de nivelação automático 2D ou 3D, você, de maneira, vamos dizer assim, de baixo para cima. De baixo para cima, garante a linearidade. Você garante essa superfície, essa garantia de regularidade superficial do pavimento. Mas eu vejo no Brasil uma diferença muito grande de vários. Vou falar pavimentos, mas não sei. Tem estradas que nós pegamos que estão perfeitas, é um tapete. A gente fala, nossa, vou usar a rodovia tal porque ali é um tapete. Quando a gente vai mais para os interiores do Brasil, isso muda muito. Isso. Qual que é a visão de vocês sobre critério de qualidade do que se entrega no Brasil para o usuário? Porque a gente está falando de segurança, a gente está falando de retrabalho, perda de eficiência do país. E aí eu quero voltar para aquele link lá do começo. Rodovia é o principal modal para escoamento de commodities. Nós somos um país de commodities. Eu tô tentando fazer um link com tudo, mas eu vejo com preocupação, assim, às vezes é tão importante e tem tantos buracos e pavimentos que são feitos de qualquer forma, sabe? Assim, comenta um pouco para mim sobre complementando o que o Rafael estava falando antes, quando nós olhamos por pavimento asfáltico, normalmente nós achamos que o pavimento asfáltico é só o que nós enxergamos. Andamos nessa rodovia está com buraco no asfalto, fala assim, nossa, esse asfalto aqui é uma porcaria. Que eu fico imaginando que é tudo assim, exatamente. 5 centímetros, mas tem... Mas o que acontece? Quando olhamos para a rodovia ela é composta por diversas camadas, então muitas vezes ela começa a 2 metros de profundidade. 2 metros. Exatamente. Imagina uma rodovia como se fosse um colchão, e a camada superficial, que é o que nós enxergamos, que é o asfalto, é como se fosse uma placa de vidro. Ok? Se eu tenho uma base, que é o meu colchão, que ele é muito macio, quando eu boto peso em cima do meu vidro vai quebrar. Vai fazer um monte de buracos. Então, quando eu vou estruturando essa base com camadas, com densidades adequadas, um colchão mole, depois um outro colchão mais durinho, depois outro mais durinho, e vai subindo essa densidade, quando eu boto a minha camada de vidro, eu posso caminhar em cima, que ela vai ter a flexibilidade, só que não vai quebrar, porque eu tenho uma estrutura bem feita. Então, quando olhamos para a estrutura de pavimentação, que é o que o Rafael está falando, quando tu faz uma aplicação da base adequada, uma compactação dessa base adequada, vai refletir no meu asfalto, porque o asfalto ele é só um acabamento, ele serve para impermeabilizar essas camadas, para não entrar água, e também para dar conforto de rodagem. É para isso que serve o asfalto. A camada asfáltica ela não é estrutural, ela não vai fazer estrutura. Ela é funcional. Ela é funcional. Então, quando olhamos para um asfalto que está danificado hoje, muitas vezes o dano está vindo de baixo para cima. É uma patologia estrutural. O usuário, quando ele vê o panelão, o buraco da rodovia, ele tem, claro, por ser leigo, vamos dizer assim, ignorante no sentido de pavimentação, né? Ele acha que é uma patologia funcional. Mas, na verdade, esse problema pode estar lá embaixo, na estrutura do pavimento. É uma patologia estrutural que reflete na camada de rodagem.
Exatamente. Então, por isso que nós olhamos algumas rodovias, principalmente rodovias mais antigas, que não tiveram uma tecnologia de aplicação ou de construção adequada, com os equipamentos adequados. Esse é um outro ponto. Esse é o né? ponto. Que fazem com que só vai acontecendo recapeamento, sem cuidar da patologia que está lá embaixo. Então acaba acontecendo de rodovias não estarem sempre em boas condições. Trata o sintoma, mas não trata a causa raiz do problema. Exatamente isso. Mas, Vini, adorei essa tua analogia aí sobre colchão, vidro. Aprendi uma coisa, eu vou começar a usar nas minhas palestras. Essa é a parte da aplicação. Vou começar a usar nas minhas palestras essa aí. Aqui você entrega conhecimento e também sai com algum conhecimento a mais. Long life learning. É isso aí. É sempre aprendendo, sempre aprendendo. Ótimo. Legal. A gente estava falando de aprendizado contínuo e hoje eu aprendi alemão sobre o significado da palavra em alemão, a pronúncia do alemão. Depois eu aprendi sobre mercado de pavimentação, olha aí, portfólio de máquinas, como isso se alinha com o portfólio de linha amarela da John Deere, sinergia, estrutura. Eu tô aqui, olha, esse papo foi o papo que fluiu de forma mais assim, tranquila, porque um assunto foi puxando o outro e foi muito bom. Foi muito legal. Descobriu muito até legal. Que o pavimento é feito de colchão, né? É, e vidro, tudo. Enfim. Eu quero agradecer, Rafael, sua disponibilidade, sua facilidade em explicar. Foi ótimo, eu aprendi muito contigo. Legal. E espero que a sinergia entre a John Deere e a Wirtgen continue crescendo, que a gente trabalhe cada vez mais próximos aí para atender o mercado brasileiro, os nossos clientes. Então, eu também gostaria de agradecer aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre os nossos produtos, o que nós estamos estratégico que nós estamos trazendo para o Brasil, justamente para trazer soluções que efetivamente atendam as demandas dos nossos clientes, e esse é o nosso motivo de estar aqui no mercado brasileiro em especial. E adorei aqui estar com vocês, Vini, Bruno, espero um próximo convite aí em breve, aí de participar de novo, falar um pouquinho sobre pavimentação no futuro. Maravilha. Bem. Obrigado, Bruna, pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer. E pra cima agora, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Wirtgen e John Deere juntos. E assim, terminamos mais um episódio do Obra Produtiva. Continue acompanhando, porque ainda vai ter muito conteúdo bom por aqui. E siga a John Deere nas redes sociais. Até o próximo episódio. Tchau!